dia, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoal, retomando agora ao nosso vídeo número 2, tá? De encontros vocálicos, ou seja, a continuação do nosso vídeo número 1, vou trazer para vocês a parte do hiato, tá, gente? Lembrando que a gente deixou um teminha de casa, né? Que tema de casa é esse? Vou colocar aqui agora, tá? Vocês se lembram que no final do nosso primeiro vídeo, nós colocamos um tema de casa? Qual o tema de casa? Para que possamos fazer a divisão silábica de sequoia, tá? Sequoia, e a divisão silábica de radiovinte. Conseguiram fazer, pessoal? Vamos lá, então? Bom, sequoia, como eu falei para vocês agora, a gente está trabalhando, terminamos de trabalhar no vídeo número 1, tá? Só vou colocar aqui, tá? Tem o primeiro vídeo, pessoal, na sequência de 2 vídeos, tá? Esse aqui é o vídeo agora, número 2. Então, o vídeo número 1, eu trabalhei com vocês a parte de encontros vocálicos, a parte de ditongo, que acabei conversando com vocês que os ditongos podem ser crescentes e decrescentes, crescente, semivogal e vogal, e decrescente, vogal mais semivogal, nessa ordem, tá, pessoal? Lembrando também que eles podem ser orais ou nasais, tá? Isso tudo foi trabalhado no vídeo número 1. E deixei como tema de casa a parte de sequoia e o radiovinte, ou seja, os nossos 2 vocábulos. Vocês tiveram certamente um pouquinho de dificuldades, tá? Em relação a essa palavra aqui, aonde, pessoal? Na parte, sem sombra de dúvida, na divisão silábica, tá? Divisão silábica. E agora, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu faço aqui agora a divisão silábica dessa palavra aqui, gente? Dessas palavras aqui. Então, sequoia, muita gente vai fazer desse jeito aqui. O que vocês acham? Sequoia. Radiovinte fica radiovinte. Não é mesmo? Será que está correto ou está incorreto? Exato, gente. Está incorreto, tá? Então, esses 2 vocábulos aqui agora, a divisão silábica não é feita desse jeito. Como assim, Fabrício? Não me diz? Sim. Como assim, gente? A divisão silábica agora dessas 2 palavras aqui são da seguinte maneira. Vamos pegar a sequoia. Vou colocar bem grande aqui para a gente poder enxergar. Sequoia. E aqui eu vou colocar o radiovinte. Radiovinte. O que acontece agora, pessoal, com a parte de sequoia? Olhem para cá agora. Só vou dar uma dica, tá? Até aqui assim, ó. Aqui tu tem quem? Tu tem o U. Aqui tu tem o O. E aqui tu tem quem? O I. Será que não é a parte de um tritongo? Vamos dar uma olhada? O que é tritongo? Tritongo, como eu falei para vocês, tem que ter na mente esse número aqui, gente. O número 3. Tá? Porque é o encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal. Aonde, pessoal? Na mesma sílaba, tá? Não se esqueçam disso aqui, ok? Bom, como eu comentei com vocês, o A é vogal, o E é vogal com semivogal, o I é semivogal, o O é vogal com semivogal e o U é semivogal. Vou colocar aqui em cima. A é vogal, o E é vogal com semivogal, o I semivogal, o O vogal com semivogal e o U é semivogal. Vamos dar uma olhada agora? O U aqui ele está como semivogal. Mas o O ele pode assumir a função de vogal e semivogal, e o I, como consequência, é o que? Semivogal. Esse cara automaticamente vira quem agora? Vogal, pessoal. Estamos diante de um tritongo. Se estamos diante de um tritongo, obviamente não podemos separá-los. Então fica sequoia. Exato, pessoal. Olha aqui. Sobre esse ponto agora, vou desenhar mais um rostinho. Sobre este ponto aqui agora, sem sombra de dúvida, temos quem? Um tritongo. Tá? Sobre essa perspectiva, sobre esse olhar. Acontece que aqui também, como consequência, tem quem? Tem um hiato, tá? Vou colocar mais uma carinha aqui agora. O que acontece? Se formos olhar apenas para cá e para cá, como consequência, temos um hiato, tá? Então, dependendo da banca e dependendo da questão, da orientação da questão, do comando da questão, vocês vão olhar sobre 2 vieses. Quais? O tritongo ou diante do nosso hiato, tá, gente? Então, o radiovinte é a mesma lógica. Como assim? Radiovinte.
Tá, Fabrício, mas Joe, e aí Joe, pá, Joe, como assim? Joe. Exato, pessoal. Por que se torna Joe? Porque agora estamos diante de quem? Semivogal, vogal e mais semivogal na mesma sílaba. Concordo com vocês que é muito comum os adolescentes de hoje em dia falar Joe, né? Concordo comigo? Exato, pessoal. Isso aqui é só uma maneira para que vocês possam se lembrar do nosso Joe, tá? Ficou Joe 20, tá, gente? Então, visto esse tema aqui agora, eu quero avançar com vocês a parte de quem? A parte do hiato, tá? Mas, antes de avançar, eu quero trazer mais 3 palavras para que a gente possa fazer a divisão silábica, para que vocês possam entender perfeitamente esse conteúdo. Só vou mudar aqui agora, pessoal, rapidinho. Tá? Nunca salvo, tá? As páginas, porque tem a nossa apostila aqui, que ela vai servir de base também, tá? Então, o que nós estamos estudando a partir de agora são os hiatos, tá? Estou finalizando a parte de tritongo, então depois concomitante a isso, vou na parte de hiatos, tá, gente? Então, a minha linguagem não é uma linguagem tão monitorada assim, mas o conteúdo eu tento trazer ele da melhor maneira possível, tá? Então, vou tentar fazer algo não tão monitorado, pessoal. Minha fala não vai ser tão monitorada assim. Contudo, o conteúdo vai ser bem monitorado, tá, gente? Lembrando que é uma fala um pouco mais informal. Não se preocupem, pessoal, mas o conteúdo sim, ele vai ser bem informal, bem gramatiqueiro, tá? Bem normativo, assim como pedem em concursos públicos, tá? O que acontece agora aqui, pessoal? Vou trazer para você, deixa eu só mudar aqui agora, 3 vocábulos, tá? Vou trazer isso aqui, gente. Praia, maio, tá? E posso trazer o meia. O que acontece agora com esses 3 vocábulos aqui? É muito comum, mas muito comum mesmo, pessoal, nós fazermos a divisão silábica da seguinte maneira. Obviamente eu vou fazer a divisão silábica de maneira errada, errônea, tá, gente? Como assim? Praia, maio, meia. O que aconteceu aqui agora? Obviamente, essa divisão silábica se encontra incorreta, tá? Essa divisão silábica se encontra incorreta e essa divisão silábica se encontra incorreta. Mas por que incorreta, pessoal? Por que incorreta? Porque agora aqui acontece algo chamado de glide, tá, gente? Como assim glide? O que é glide, Fabrício? Tá colocando até em inglês aqui? Não, pessoal, não. O que acontece agora? Agora acontece algo denominado sons de transição. O que são esses sons de transição? Acontece que há um falso hiato aqui, gente. Como assim falso hiato? Falso hiato parece ser hiato, mas não é. Sim, é um falso hiato. Porque olhem para cá, quando pronunciamos praia. Praia não nos dá uma ideia que mais ou menos seja assim, pessoal? Praia. Concorda comigo? Olhem para maio. Maio. Olha aqui. Meia. Claro, obviamente, pessoal, a escrita se encontra errada, sem sombra de dúvida, tá? Mas a nossa pronúncia, o nosso som agora aqui, a gente, queira ou não queira, ditonga, tá? Então, por isso que é muito comum as pessoas associar esse som aqui agora com a nossa divisão silábica, ou seja, há uma extensão do i ali, tá? Como assim? Olha aqui, por isso que todo mundo faz essa divisão silábica aqui agora, porque o correto seria como, pessoal? Olha aqui agora, essa aqui, a primeira de cima, se encontra incorreta, porque agora tu tem quem? Sons de transição aqui, por causa da nossa glide, tá? Porque ela vai avançar para onde, pessoal? Ela vai avançar para nós perto do palato duro aqui, tá, gente? Que é agora esse elemento do qual eu falei, palato duro, palato mole, vulva, a ápice da língua, a lâmina da língua. Então, o que acontece? Tem a ver com quem, pessoal? Tem a ver com o nosso... Deixa eu só colocar aqui agora. O nosso aparelho fonador, tá, gente? Então, tem o nosso aparelho fonador aqui agora, tá?
onde tem a nossa boca aqui, então o ar sai oral e ele sai o que? Exato, ele sai também nasal. Só que o que acontece? Acontece que a gente tem diversos elementos aqui agora, tá? Tem a úvula, tem o véu palatino, tem o palato duro, o palato mole. E o que acontece? A glide, pessoal, se encontra no palato duro, tá? Então é como se a gente tivesse uma extensão do nosso I. Praia. Transformando, obviamente, em ditongo e ditongo, tá? Claro, se encontra incorreto isso aqui, obviamente, né, gente? Tá? Mas só para vocês verificarem o porquê que o aluno, ao invés de colocar praia, que é o correto, tá? Essa aqui é a correta. Deixa eu só colocar aqui correto. Ele opta por colocar quem? O praia, tá? Então é dessa maneira que o aluno acaba fazendo isso aqui. Faz justamente pelo som de transição, tá? Então tem que ter um cuidado, pessoal, com esse som de transição. É muito comum esse falseato, pessoal, principalmente aonde? Principalmente no Rio de Janeiro, tá? Como assim Rio de Janeiro, Fabrício? Vou colocar o Rio de Janeiro aqui, pessoal. Rio de Janeiro, os cariocas não tem aquele chiado, aquele exato, aquele chiadinho. Se eu colocar essa palavra aqui, ó, paz. Olha como é que eles fazem. Desse jeito aqui, gente, ó. Paz, paz. E se eu colocar nós, certamente eles irão fazer o quê? Eles irão fazer desse jeito aqui, pessoal, ó. Nós, nós. Então eles acrescentam quem? Acrescentam um falseato aqui, né, onde não tem, pessoal, tá? Por quê? Porque em palavras onde tu tem o S, que ele já tem o próprio, a pronúncia de uma chiante final aqui, tá? Então, a gente já tem quem? Tem um S, que ele já tem um chiado, tá, gente? Com mais o acréscimo do A, eles tendem a acrescentar o I aqui, tá? Como pais, nós, tá? É bem pronunciado, é bem característico do pessoal dito carioca, tá? Então, o pessoal do Rio de Janeiro, eles tendem a fazer isso, pessoal, tá? Então, isso aqui é uma lógica para vocês entenderem o porquê que muitas pessoas, ao invés de colocarem praia, colocam praia, tá? São os nossos ditos sons de transição, tá? É como se tivesse um I, tá? Um falseato. Não existe, obviamente, mas pelo som ele denota, ele aparece ali, tá? Feito isso, pessoal, vamos para o nosso dito quem? O nosso dito hiato. O que é um hiato para nós, pessoal? Exato, tá? Vou colocar aqui agora. Hiato é o encontro de quem? É o encontro de duas vogais em sílabas separadas, em sílabas distintas. Então, os próprios gramáticos vão nos lecionar dizendo o seguinte, que são dois impulsos distintos, dois impulsos diferentes. Como assim dois impulsos distintos, dois impulsos diferentes? Porque quando pronunciamos saída, vou colocar aqui agora, gente, tá? Só mudar aqui. Quando pronunciamos saída, tá? Só vou colocar aqui embaixo agora o nosso hiato. Saída. Não falamos desse jeito, pessoal, assim, ó. Saída ou saída, mas sim o que? Em dois impulsos diferentes, tá? Como assim? Saída, saúde, saíste, balaustre, tá? Não necessariamente esse ato aqui agora, tá? Vou ter que resgatar esse ato depois, lá na parte de encontros, na parte de acentuação gráfica, onde a gente vai trabalhar com quem? Nós vamos trabalhar com dois hiatos, tá? Que são extremamente importantes, o I e o U, seguido de S, diferente de NH. Aqui, o nosso hiato que eu quero trabalhar, ele é mais lato sensu, mais abrangente. Por quê? Hiato é toda vez que tu faz uma divisão silábica e encontramos duas vogais em sílabas separadas, duas vogais em sílabas distintas, tá? Tanto é verdade que aqui agora tem o A separado do I, tá? Não há ditongo aqui, tá? Tem agora um hiato, aqui é uma vogal mais uma outra vogal, casualmente acentuado, por quê? Porque agora hiato acentuado é o nosso I e U, seguido de S, diferente de NH. Isso não quer dizer, pessoal,
não quer dizer que eu não possa ter uma palavra da qual não precise de acentuação gráfica. Como assim? Se eu pegar essa daqui, gente, pergunto, tem acentuação gráfica? Não, não tem. Mas ela tem a nossa divisão silábica feita da seguinte maneira: sa, a, ra. O que acontece? Lá na divisão silábica, vogais idênticas, ou seja, a, o, i, tá? Sempre se separa. Ou seja, a, o, i, e assim sucessivamente, tá? Tô tratando de vogais. Então, agora virou o quê? Uma vogal mais uma outra vogal em sílabas separadas, em sílabas distintas, tá? Tem, pessoal, aqui agora, não precisa, obviamente, ser duas vogais idênticas. Pode ser duas vogais não idênticas. Como assim? Coroa. Como é que eu faço a divisão silábica de coroa? Eu falo coroa ou coroa? Ditongo ou hiato? E agora? Eu falo, obviamente, o que, pessoal? Coroa. Então, eu tenho automaticamente agora o nosso hiato. Uma vogal mais uma outra vogal em que? Em sílabas separadas, tá, gente? Tá, tô um pouquinho melhor da voz agora, tá? O outro vídeo não tá tão bom a minha fala, porque eu tava quase sem voz, pessoal. Peguei uma gripe, então tô bem melhor agora para conseguir progredir nessas aulas, nessas videoaulas aqui, tá? O que acontece? Há um conteúdo, pessoal, denominado que falso hiato, tá? O que acontece? Esse falso hiato parece ser hiato, mas não é. Dependendo do que? Dependendo, sem sombra de dúvida, da nossa divisão silábica, tá? Uma muito comum, que a gente acaba colocando como hiato, mas não é hiato, é o nosso dito quem? Gratuito, tá? Inúmeras pessoas irão pronunciar essa palavra da seguinte maneira: gratuito, transformando num hiato. Concorda comigo? Sim, tá? Até podem fazer esse exercício com uma pessoa que não trabalha, com uma pessoa que não está fazendo concurso público. Pedem para ela fazer a divisão silábica de gratuito. Não precisa ser, pessoal, através de uma caneta, de um caderno também. Pode ser verbalmente. Tu vai ver que ela vai falar, sem sombra de dúvida, em dois impulsos distintos, em dois impulsos diferentes. O que acontece? Quando tu está fazendo agora esse tipo de divisão silábica dessa maneira aqui agora, colocando, ao invés de ser um ditongo, mas sim um hiato, tu está fazendo o quê? Tu está fazendo um falso hiato. Parece ser hiato? Sim, parece ser hiato, mas não é hiato. Tem outras palavras também, pessoal. Quais? Paisagem, tá? Essa aqui também é muito comum nós fazermos desse jeito, e até mesmo a palavra vaidade, tá? O que acontece agora? Paisagem, muita gente fala o quê? Paisagem. Olha aqui, vaidade. Para muitas pessoas, tá? No dia a dia, de maneira popular, todo mundo fala paisagem, tá? Ah, a paisagem tá boa. Ah, a pessoa tem muita vaidade, tá? Então, a gente faz o quê? Ao invés de transformar num ditongo, a gente retira aquele ditongo e transforma num hiato. Porque eu comentei com vocês que parte de encontros vocálicos ditongo, tritongo e hiato é muito comum os conteúdos, dois conteúdos se aproximarem de encontros vocálicos, sem sombra de dúvida a acentuação gráfica, tá? E sem sombra de dúvida a divisão silábica. Tanto é verdade que paisagem, a tua tonicidade fica onde? Olha aqui, pessoal, tá? Como eu falei pra vocês, só tem que cuidar a última, penúltima e a antepenúltima, né, gente? Então, esse pá pouco me importa aqui, tá? Então, a tonicidade tá aqui? Não, né? Porque tu não fala paisagem. A tua tonicidade tá aqui? Não, a tua tonicidade tá aqui, gente. Olha aqui. Portanto, ela deveria ser o quê? Acentuada. Sendo dessa maneira aqui, gente. Paisagem. Claro, obviamente, essa palavra aqui, pessoal, acentuada desse jeito, ela não
existe, tá? Ela vai existir se tu pronunciar ela como um falso hiato, tá, gente? Tem que dar uma cuidada nessa daqui. E vaidade seria a mesma coisa, tá? Ela estaria em posição de proparoxítona, portanto, todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Tem que dar uma cuidada, pessoal. Errou a divisão silábica, como consequência, tu erra a acentuação gráfica, porque pode ser que mude a tonicidade da palavra. Nesse caso aqui, mudou a tonicidade da palavra. Porque se eu fizer a divisão silábica de maneira correta, qual? Paisagem está em posição de quem a nossa tonicidade? A nossa tonicidade está em posição de paroxítona, portanto não acentuada. Concordo comigo? E aqui não. Aqui a tonicidade está em posição de paroxítona, tá? Recomenda-se fazer muitas questões relacionadas à parte de divisão silábica. Posso até trazer para vocês, pessoal, 30 palavrinhas das quais vocês podem exercitar. Quais que podem ser? Vou colocar aqui numa ordem, tá? Vou colocar aqui número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pessoal, aqui, via de regra, já podemos trabalhar com quem? Já podemos trabalhar com divisão silábica juntamente com a parte de acentuação gráfica. Obviamente, eu vou trabalhar com vocês agora a divisão silábica, a acentuação gráfica das palavras, dos vocábulos que eu vou colocar aqui, se encontram acentuados de maneira correta, tá, gente? O que acontece? Vou colocar a primeira. Vou colocar essa aqui. Ioiô. Vou colocar a segunda. Tui, ui, us. Vou colocar a terceira. A, guá. Vou colocar a quarta. Ca, ro. Vou colocar a quinta. Pai, za, gen. Vou colocar a sexta. Vai, da, de. Vou colocar a sétima, tá? Se, coi, a. Vou colocar a oitava. Mei, ia. Vou colocar a nona. Prai, a. Vou colocar a décima. Maio. A 11, tá? Eu vou colocar prato. A 12, psicologia. A 13, Saara. A 14, tá? Balaustre. Balaustre. A 15, Saiste. A 16, Araqui. Noi. Deu. A 17, radiovinte. A 18, pessoal, Felds, pato. A 19, quartzo. A 20, solstício. A 21 aqui agora, tá? Rio. Pá. Ficou aqui, pessoal, tá? A 22, sil. A 23, mia. A 24, tia. A 25, dia. A 26, bisavô. Tá? Vou botar bisavô. Ia botar bisavó. Pode ser tanto bisavô como bisavó. A 27, subestimar. Subestimar. A 28, subentendido. Entendido. A 29, desatento. E a 30, posso colocar aqui, que é a uma que sempre cai, pessoal, transatlântico, tá? Transatlântico, tá? Transatlântico aqui para nós. Vou deixar, pessoal, essas aqui novamente como tema de casa, tá?
O próximo vídeo, eu de acentuação gráfica, eu já inicio fazendo o quê? Fazendo a divisão silábica de todas e mais. E explicando cada um e o porquê dessa divisão silábica, tá? Então, vamos colocar aqui, gente, tema de casa, tá? Fazer a divisão silábica dessas 30 palavras aqui, tá? Vamos avançar agora para a parte de hiato, tá? Então, como foi falado anteriormente, pessoal, hiato enquanto duas vogais em sílabas o quê? Em sílabas separadas, em sílabas distintas, tá? Então, temos quem aqui? Temos saída, saúde, olha aqui. Coroa, saara. Então, temos aonde o nosso hiato? Entre esse A e esse I. Depois, no segundo exemplo, esse A com esse U. O terceiro exemplo, o O com A aqui. E na sequência, o nosso A com o nosso A. Tá? Então, hiato é encontro de duas vogais em sílabas separadas, em sílabas distintas, tá? Agora vamos trabalhar com encontro consonantal. Encontro consonantal é o encontro imediato de duas ou mais consoantes. Olha aqui, pessoal. Encontro consonantal, tá? Vamos só trabalhar agora com encontro consonantal. O encontro consonantal, vou colocar aqui. Encontro consonantal. Bom, até agora nós estávamos trabalhando com quem? Com A, E, I, O, U. Ou seja, com as nossas vogais, tá? O que acontece agora? Quando eu trabalho com encontro consonantal, eu estou trabalhando com quem? Com vogais? Não, com consoantes, né? Consoantes, tá? Então, no alfabeto, pessoal, só tirar o E, A, E, I, O, U e o restante. Quais? B, C, D, F, G, H, tá? E assim sucessivamente. Os encontros consonantais são sempre 2, tá? Vou colocar o número 2 aqui agora. Eles são encontros consonantais ditos o quê? Perfeitos. Perfeitos. Ou até mesmo encontro consonantais imperfeitos. Bom, se eles são perfeitos, tem que acontecer algo para que eles sejam perfeitos, né? Perfeitos pertencem à mesma sílaba, tá? E imperfeitos, eles pertencem, exato, gente, pertencem a sílabas diferentes, separadas, tá? Barra separadas. Como assim, gente? Vou pegar agora aqui o perfeito, tá? Se eu tivesse, por exemplo, essa palavra aqui agora, blusa, então automaticamente já fiz a divisão silábica. Olhem para essa palavra aqui, tá? É muito comum na língua portuguesa nós termos uma sequência. Qual sequência? Sequência de vogais mais consoantes, vogais mais consoantes, vogais mais consoantes e assim sucessivamente. O que acontece agora? Olhem para cá, gente. Tu não tem um B e o L junto? O B e L são vogais? Não. O B e L são consoantes. São consoantes? Estão juntas ou não estão? Estão juntas, tá? Se elas estão juntas, nós temos quem? Nós temos um encontro consonantal dito perfeito, tá? Porque pertence à mesma sílaba, tá? Perfeito. Vamos imaginar agora que eu tenho essa palavra aqui. Afta. Já fiz, como vocês devem notar aqui agora, a nossa divisão silábica. Olhem para cá, pessoal. Agora não temos um F e um T separado pelo hífen aqui? Exato, tá? Encontro consonantal dito que imperfeito, tá? Encontro consonantal imperfeito. Obviamente, toda vez que nós fizermos uma divisão silábica, tá? Vou colocar aqui uma divisão, o que? Divisão silábica. Nós iremos ter um encontro consonantal perfeito ou até mesmo um encontro consonantal imperfeito. E pode ter, pessoal, bem tranquilo, dentro de uma mesma palavra,
um encontro consonantal perfeito e imperfeito, ou encontro consonantal imperfeito e perfeito. Bem tranquilo, tá, gente? Então, encontro consonantal é encontro imediato de duas ou mais o quê? Duas ou mais consoantes, tá? Na mesma sílaba. Eles podem ser perfeitos, tá? É muito comum o encontro consonantal perfeito vinha agregado do L ou do R, tá? Tenho quais aqui como exemplo? Tenho blusa, que aí eu separo, fica blu, tá? Blusa, tá? Aqui só dá uma ajeitadinha, pessoal, tá? Aqui é blusa. Prato fica o quê? Prato. Crítica, como é que fica agora? Crítica. Então, ficou o BL aqui, o PR aqui e o CR junto, tá, gente? Não quer dizer que esse L e o R seja uma regra, tá? É muito comum eles virem os encontros consonantais junto com L ou R. Por exemplo, se eu tivesse agora essa palavra aqui, gente, olhem para cá. Psicologia, tá? O que acontece com psicologia? Psicologia agora ali, pessoal, ele tem um encontro consonantal que um encontro consonantal perfeito ou imperfeito? Sim, olha aqui. Psicologia. Nós temos quem? Um encontro consonantal perfeito. Mas ele não vem acompanhado de uma consoante mais L ou de uma consoante mais R. Ele vem acompanhado de uma consoante mais S aqui agora, tá? É muito comum as palavras virem acompanhadas de uma consoante mais L, ou uma consoante mais R, pessoal, mas isso não é uma regra, tá? É muito comum virem acompanhada, tá, gente? Toda vez que tu faz uma divisão silábica, olha aqui, vogal mais consoante, vogal mais consoante, vogal mais consoante, como consequência aqui nós temos quem? Um hiato, tá? Hiato não acentuado, pois hiatos acentuados são quem? O I e o seguidos de S, diferente de NH, tá? Aqui nós temos um hiato, tá, gente? Lembrando que encontro consonantal, ditongo, tritongo e hiato. Hiato é toda vez que tu tem quem? Duas vogais em sílabas separadas, duas vogais em sílabas distintas, tá? Pessoal, após perpassarmos esse conteúdo, nós vamos avançar para quem? Nós vamos avançar para o nosso encontro, os nossos dígrafos, tá? Encontro consonantal já foi. Dígrafo, pessoal, vou colocar aqui agora. Nós temos os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. O que é um dígrafo, gente? Tá? Vou só colocar aqui agora. Dígrafo. Dígrafo, pessoal, olha aqui. Dígrafo. Dígrafo de dois, né? Dois sons, tá? Dígrafo é um grupo, tá? É um grupo de duas letras, que representa um único fonema ou som, tá? Um único fonema ou som, pessoal. Um único fonema ou som. Atendem para isso aqui, pessoal, tá? Os dígrafos são divididos em dois. Dígrafos consonantais versus nossos dígrafos vocálicos. Consonantais são 10, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Consonantais. CH, LH, tá? NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, GU e QU. Dígrafos vocálicos são apenas 5. 2, 3, 4 e 5. Então, é o A, E, I, O, U, seguido de quem? Seguido de M. Vou só colocar aqui agora. A, E, I, O, U, seguido de quem? Seguido de N, pessoal, tá?
Sempre comento que essa aqui é a regra do gaguinho. O que eu quero trazer com vocês agora é o seguinte. Dígrafo é um grupo de duas letras, tá? Que representam um único fonema ou som. Se representa um único fonema ou som, eu tenho que me lembrar o seguinte. Tenho que fazer a divisão silábica e verificar se esse som agora, pronunciado por essas duas consoantes aqui agora, tem valor de um único, gente, tá? Como assim? Vou pegar como exemplo o CH aqui no nosso chave, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 1, 2, 3, 4 e 5 letras, tá? Mas quantos fonemas? Letra 5, fonemas. Fonema, fonemas tem a ver com som, tá? Fonema aqui agora, porque quando pronunciamos assim, né? Chave. Concorda comigo? Então, dígrafo é um grupo de quê? De duas letras, tá? Duas consoantes que representam um único fonema, um som. Porque o som pronunciado aqui agora é um som de quê? Um som de X, chave. Então, 1, 2, 3, 4. 5 letras e 4 fonemas, tá? Claro, posso trazer mais exemplos aqui agora, bem tranquilo, gente, tá? Como assim? Posso colocar agora um exemplo de cada uma para que a gente possa se lembrar que o dígrafo é um grupo de duas letras que representam um fonema ou som. Como assim? Vou colocar aqui como exemplo, chave. O LH posso colocar aqui, telha. Posso colocar o NH no nosso ninho. Posso colocar no RR, carro. SS, pêssego. O nosso SC, posso colocar aqui, pessoal, nascer. O verbo nascer. Posso colocar o S, C cedilha. Exato. Nasço. Aqui eu posso colocar o que? Nosso exceto. Posso colocar aqui agora guerra. E posso colocar aqui quilo. O que eu quero trazer com vocês, além desses exemplos colocados agora, é o seguinte. Vou mudar a folha aqui para que eu possa retomar esse conteúdo de dígrafos consonantais. Por quê? Porque dígrafos consonantais tem uma regrinha muito, mas muito importante na parte de divisão silábica, porque alguns se separam na divisão silábica e outros não se separam na divisão silábica. E mais, tem 4 dígrafos aqui que eu tenho que cuidar também, que cai muito em prova, que dependendo da pronúncia, eles não são dígrafos, tá? Então tem que ter uma atenção um pouco redobrada em relação a eles. Quais? Vou colocar aqui agora, tá, gente? Vou repetir todos os dígrafos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Novamente, CH, LH, NH, RR, SS, SC, SC cedilha, XC, GU e QU. Desses 10 dígrafos aqui agora, eu vou pegar e vou fazer 2 subgrupos. O primeiro subgrupo, pessoal, vou colocar aqui. E o nosso segundo subgrupo, vou colocar aqui, tá? Por quê? Porque aqui tem a ver também com divisão silábica, tá? Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui, novamente, eu vou fazer a mesma coisa. 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, CH, LH, NH, GU e QU. Aqui, RR, SS, SC, SC cedilha, XC. Esses aqui, pessoal, não se separam na divisão silábica, tá? Não se separam na divisão silábica. Sempre
se separam na divisão silábica. Ou seja, é muito comum em provas, claro, isso aqui entra mais em provas municipais e provas estaduais. Provas municipais, quando estamos trabalhando com 15 ou 20 questões. 10 questões, como eu falei para vocês, a probabilidade de cair é muito pouca, tá? Se for, por exemplo, questões, provas estaduais, geralmente 20 a 30 questões, pode ser que caia algo relacionado a isso aqui, pessoal, tá? Tanto é verdade que o concurso de fevereiro do ano passado, que foi o concurso aqui no estado do Rio Grande do Sul, o cargo para inspetor e escrivão da Polícia Civil, caiu uma questão de dígrafo, tá? Mas não nessa daqui, obviamente, pessoal. Caiu uma questão de dígrafo, uma exceção que tem nos dígrafos, dos quais eu já vou pautar com vocês agorinha mesmo, tá? O que acontece? É muito comum eles colocarem, por exemplo, pessoal, a palavra-chave e fazerem a divisão silábica dessa maneira aqui, gente. Assim, ó. Claro, vocês devem estar dando risada agora, tá? Mas é muito comum. Já vi cair em concurso, tá? Eu sei que vocês estão, todo mundo apto, que ninguém vai errar um tipo de questão que nem essa daqui, mas é sempre bom relembrar, até porque há alguns alunos que vão fazer o seu primeiro concurso. Então, pode ser que no dia da prova, aquele aluno esteja um pouco, podemos dizer, cansado, porque estudou no outro dia anterior, ou até mesmo não conseguiu dormir de noite pela ansiedade do concurso público, tá? Então, pode ser que ele venha enxergar agora essa divisão silábica de maneira correta, mas ela se encontra errada, tá? Então, agora, vamos pegar o nosso carro aqui novamente. O nosso carro vai ficar como? Vai ficar assim, gente. Carro. Sempre se separa, tá? Então, o que acontece? Esse conteúdo de divisão silábica, quando eu dou as minhas aulas, quando eu ministro as minhas aulas nos cursos preparatórios, eu tento dissolver esse conteúdo ao longo do conteúdo de encontros vocálicos, tá? Porque, como eu falei com vocês, o próprio tema encontros vocálicos, ele abre margem para mais dois conteúdos, divisão silábica, tá? E como concomitância a esse conteúdo de divisão silábica, ele abre também a margem para acentuação gráfica. Então, eu trabalho com esses três conteúdos, obviamente com foco nos encontros vocálicos, mas sempre priorizando também a parte de divisão silábica. Depois, como consequência, o próximo conteúdo a ser estudado é a parte de acentuação gráfica, que aí a gente estuda com maior ênfase esse conteúdo, tá? Aí os conteúdos se fecham, tá, gente? Então, o que acontece agora? Eu trabalhei com vocês, então, os nossos dígrafos, tá? Consonantais, CH, LH, NH, RR, SS, SC, S cedilha, XC, GU e QU, e mais dividir esse grupo agora em dois subgrupos, dos quais eu coloquei número 1 e dos quais eu coloquei número 2. Número 1 não se separa na parte de divisão silábica e número 2 sempre se separa na parte de divisão silábica. O que eu quero com vocês agora é retomar o dígrafo, porque dígrafo é um grupo de quê? De duas letras. É um grupo de duas letras que representam um único fonema ou som. Tenho que cuidar aqui agora, vou colocar o número 4. Por que eu vou colocar o número 4? O número 4 aqui agora, porque tem 4 dígrafos desses aqui, que eles não são dígrafos dependendo das palavras, tá? Como assim, Fabrício? Não são? Sim. O SC, o XC, o QU e o QU, tá, gente? SC, XC, GU e QU. Esses podem ser dígrafos, como eles não podem ser dígrafos, dependendo da sua pronúncia. Como assim, Fabrício? Dá um exemplo. Escada. Vamos pegar a escada e vamos contar letras e fonemas. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 6 letras. E quantos fonemas? Quantos fonemas tem? Aí que entra a grande questão em concurso público, pessoal. Se eu fosse avaliador de uma banca, certamente eu iria pegar agora essa partezinha aqui, essa exceção da exceção. Por quê? Concorda comigo que a parte de fonética e fonologia tem a ver com quem? Tem a ver com sons. Se tem a ver com sons, eu estou trabalhando com dígrafo, que é um grupo de duas letras que representa um único fonema ou
som. Olha como os conteúdos trabalham juntos. Então, escada, olhem para esse S. Escada, não tem um som de Z, um som de X aqui. E aqui esse C, não tem um som de K. Mesmo, quase que pronunciamos desse jeito, né, gente? Escada, como é que fica a escada? Né? Da. Então ele é pronunciado, gente, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras barra 6 fonemas. Tá, gente? Tem que cuidar, porque o ano passado, nesse concurso da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Sul, a questão que caiu na parte de dígrafos foi essas exceções aqui agora, tá? Então, poderia colocar também a palavra escola. Olha aqui, aqui não é dígrafo, tá? Não é dígrafos, pessoal. Posso colocar uma outra palavra também, como, deixa eu só mudar aqui agora, a própria palavra o que? Exclamar, tá? Então, exclamar também não é dígrafo, tá, gente? Não é dígrafo, tá? Não é dígrafo aqui. Tem que cuidar isso aqui, pessoal. Tem que cuidar. SC, XC, GU e QU tem que pronunciar para ver se é ou não é dígrafo. Olhem para cá, pessoal. Guerra. Concorda comigo que vocês não pronunciam o aqui? Eles pronunciam assim, ó. Guerra, né? Guerra. Então, tu tem agora quem aqui? Tu tem um dígrafo, sem sombra de dúvida. E aqui tu tem um outro dígrafo. Então, tu tem 2 dígrafos aqui, né? Concordo? E se eu tivesse essa palavra agora aqui, gente? Essa daqui. Frequência. Olhem pra cá. Vocês não pronunciam ela assim? Frequência? Sim, olha aqui. Frequência, tá? Claro. Agora tu tem o que nessa palavra? Vamos analisar ela toda? Frequência. Tu tem agora um encontro consonantal dito o quê? Dito perfeito, tá? Então, encontro consonantal perfeito. Isso, obviamente, se a banca perguntar. Tá? Tu tem o que aqui agora? Tu tem um dígrafo aqui. Só que esse dígrafo agora aqui, pessoal, ele não é o que? Consonantal. Ele é um dígrafo vocálico, do qual já vamos avançar esse denominado conteúdo. Então, aqui também tem um dígrafo. Temos também quem aqui, gente? Um hiato, desculpa, um ditongo, tá? Porque agora estamos trabalhando com quem? Com a paroxítona terminada de ditongo. Esse ditongo crescente, então semivogal mais vogal na mesma sílaba. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Acho que não tem, pessoal, tá? Podemos colocar novamente, vou colocar ele aqui, contagem de letras e fonemas. Frequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui agora 6, 7, 8, 9. E 9 fonemas, tá? Porque agora esse QU aqui fica assim, frequência. Porque esse aqui agora, esse EN, que é o nosso dígrafos vocálicos, ele nasaliza, tá? Ele é nasal aqui. O que acontece? Incrível que pareça, olha aqui, ainda podemos avançar para dentro dessa questão novamente. Olha como é interessante a língua portuguesa. Note que esse N aqui, ele não tem um sonzinho de frequência. Olha aqui, frequência. Bem curioso, né, gente? Bem curioso, né? Então,
tem também um ditongo aqui, tá? Tem também um ditongo aqui. Obviamente um ditongo nasal, Atentem, cuide para isso aqui, pessoal. Quando vocês vão avançar para um tipo de questão relacionada a encontros vocálicos, ditongo, tritongo e ato, encontro consonantal perfeito, encontro consonantal imperfeito, dígito vocálico, dígitos consonantais, automaticamente, como foi dito anteriormente, estou batendo novamente em cima dessa mesma tecla, vocês vão fazer o que? A acentuação gráfica e como sequência a parte de divisão silábica, mais a parte de divisão silábica do que propriamente a acentuação gráfica. E é muito comum nessas palavras nós entrarmos muito dentro dessas palavras e acabarmos esquecendo alguma coisa ou outra. Tanto é verdade que agora ficou meio emaranhado de anotações aqui, né? Claro, esse vídeo, então vocês podem retomar ele, né? Mas o que que acontece? Vou avançar agora, trazendo mais um outro slide aqui, onde a gente pode fazer toda essa análise novamente. Como assim? Olhem para cá, pessoal. Vou trazer mais ajeitadinho, mais bonito, para que a gente possa enxergar. Nós temos aqui, sobre essa perspectiva, o cia, né? Esse cia agora ali, ele é um ditongo, tá? Ele é um ditongo crescente, porque estamos trabalhando com quem? Estamos trabalhando com a parte de quem? De acentuação gráfica. A acentuação gráfica se encontra aqui, paroxítona terminal de ditongo crescente, tá? Então eu vou trazer sobre diversos olhares aqui agora. Estamos trabalhando também agora esse QU. Esse QU para nós, ele não é dígrafo. Não é dígrafo, tá? Porque quando pronunciamos, vou colocar aqui embaixo, tá? Para que vocês possam anotar depois. Pronunciamos assim, gente. Frequência, tá? Não analisei ainda aqui, tá? Tô analisando apenas este elemento. Frequência, então ele não é dígrafo. Na contagem, então tu tem um elemento aqui, mais um segundo elemento, tá? O que que acontece agora, pessoal? Acontece o seguinte, tá? Que eu posso colocar o que aqui? Deixa eu só. Posso analisar sobre este viés aqui. Posso avaliar sobre o viés do FR. O FR para nós aqui agora, ele é quem? Exato. Um encontro consonantal perfeito, tá? Como eu falei para vocês, é uma consoante mais L e uma consoante mais R. Lembrando que não necessariamente seja uma regra, tá? Uma consoante mais L ou até mesmo uma consoante mais R, tá, gente? Então, o que que acontece agora aqui? Analisei sobre uma outra perspectiva. Vamos analisar de novo? Vamos analisar agora, pessoal, esse... Deixa eu dar uma olhada. Esse EN. Aqui, tá? Do frequência. Olhem para cá. Ele não... Quando pronunciamos, ele não é assim? Exato, pessoal, tá? Ele é para nós o quê? Ele é para nós um ditongo. Ditongo, enquanto uma vogal com sem vogal, uma sem vogal com a vogal na mesma sílaba. Ele sim, ele está na mesma sílaba aqui, ó. Olha aqui, na mesma sílaba. Só que ele não é o que? Oral, ele é o que? Nasal, tá? Então ele nasaliza, onde a corrente de ar vai passar pela boca e pelo nariz. Boca e nariz, tá, gente? Então, dígrafo é um grupo de duas letras que vai representar um único fonema ou som. Claro, vocês têm que atentar. Eu agora fiz toda uma análise aqui agora da seguinte maneira. Sobre essa perspectiva, sobre esse viés, sobre esse viés, sobre esse viés e sobre esse viés aqui, tá? Obviamente o comando da questão vai te direcionar. Se você está procurando dígrafos, está procurando o quê? Um ditongo, está procurando encontro consonantal perfeito e imperfeito, ou até mesmo ditongo nasal, oral e assim sucessivamente. Atente para o comando da questão, tá, gente? E o que que acontece agora? Agora eu quero trabalhar com vocês o outro dígrafo. Os nossos dígrafos vocálicos, tá? Quem são os nossos dígrafos vocálicos? São a regrinha do gaguinho, tá? A, E, I, O, U. Seguido de quem? Seguido de M, tá? A, E, I, O, U. Seguido de quem? Seguido do nosso N aqui agora. Como assim? Se eu tiver essa expressão aqui, pessoal, esse vocábulo, também.
O que que acontece? Os dígrafos são grupos de duas letras, né? Estamos trabalhando com duas? Estamos. Duas, duas, duas e assim sucessivamente. O que que acontece agora? Esses dígrafos, eles vão nasalizar na língua portuguesa. Ou seja, a tua corrente de ar, vou desenhar aqui de novo, tá, gente? Como eu falei para vocês, não sou um exímio desenhista, tá? A nossa corrente de ar, ela vai passar agora pela boca ou pela boca e nariz. Obviamente, teu véu palatino, tua vulva aqui vai se encontrar aberta. O que que acontece agora? Eu quero assinalar dois. O AM, AN, EM, EN. Esse AM, AN, EM, EN em final de sílaba tem que cuidar, pessoal. Tem que cuidar porque eles não são dígrafos. Eles são o que? Ditongos, pessoal. São ditongos, tá? Tem que cuidar. Como assim, Fabrício? Olhem para esse também. Esse M, pergunto para vocês, tem som de M aqui? Ou por acaso ele não tem um sonzinho ainda que fraco, pessoal, de I? Me digam agora. Que sonzinho ele tem aqui? Que sonzinho ele tem? Olhem para cá agora. Ele tem um sonzinho de I, né? Também. Então, se ele tem um sonzinho e ele tá na regra agora do A, M, A, N, E, M, E, N em final de sílaba, conta-se para fins de contagem de letras e fonemas. No meio, como se encontra aqui, pessoal, ele é sempre o quê? Ele é sempre dígrafo. Ou seja, tu tem quem agora? Como se eu estivesse falando desse jeito aqui, pessoal. Então, em mais ou menos desse jeito aqui. Então, tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras? Sim. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Que aqui, obviamente, seria quem? Seria o nosso ditongo, tá? Nasal. Nosso ditongo nasal. Lembrando que os ditongos são orais, quando a corrente de ar sai pela boca, e nasais, quando a corrente de ar sai pela boca e pelo nariz. Atentem, pessoal, para isso. Por favor, atentem para isso, tá, gente? Isso aqui, vocês sabem, só tem que ter um pouquinho mais de atenção. É mais cuidado, é mais observação do que propriamente o conteúdo, tá, gente? O conteúdo é um conteúdo fácil, não é um conteúdo difícil, gente. Tem que atentar para isso aqui. Por favor, atentem a esse conteúdo, pessoal. Quando vocês forem adentrar, avançar numa questão relacionada a encontros vocálicos ou até mesmo divisão silábica, primeiramente, façam, obviamente, a divisão silábica de maneira correta. E na sequência, na hora que fizerem a contagem de letras e fonemas, atentem para os seus dígrafos. Lembrando que tem 4 carinhas que eu quero que vocês atentem. SC, XC, GU e o nosso QU, que eles podem ser o quê? Podem ser dígrafos, como podem não ser. E tem que lembrar que o AM, AN, EM e EN em final de sílaba, tá, gente? Em final de sílaba. Como assim em final de sílaba? Vou colocar mais um exemplo aqui para que a gente possa entender. Vou colocar um exemplo aqui em cima, pessoal. Esse aqui, ó. Enxaguam. Então, o enxaguam para nós. Tu tem quem agora aqui? Tu tem o AM. Olhe para esse AM agora aqui. Esse AM, ele é um dígrafo, um grupo de 2 letras que representam um único fonema? Não, porque ele tem um som de quê? De O. Enxaguam. Então, ele agora, ele vira o quê? Ele vira um ditongo. Mas não um ditongo oral. Ele vira um ditongo, sem sombra de dúvida, nasal, pessoal, tá? Aqui tu também tem um outro que? Um outro ditongo. Esse aqui não é ditongo. Esse aqui é ditongo, tá? Então, em, chá. E agora aqui, olhem para cá. É ditongo, pessoal? Desculpa. É dígrafo ou não? Esse GU aqui. Porque o que eu falei para vocês? SC, XC, GU e QU. Enxaguam, enxaguam, enxaguam.
Vocês pronunciam ou não pronunciam esse guão aqui? Pronunciam, pessoal. Enxagu. Olha aqui. Diferente de quem? Diferente do nosso guerra. Olha aqui. Vamos trazer os dois para vocês poderem enxergar. Guerra. Olha como a gente pronuncia enxaguão, tá? Diferente do nosso guerra, onde a gente não pronuncia quem? Não pronunciamos o nosso U. Então aqui, pessoal, a gente tem quem? A gente tem um dígrafo, sem sombra de dúvida. E não temos quem? E não temos o nosso... Exato, gente. Não temos o nosso quê? Aqui nós temos o nosso dígrafo. E aqui nós não temos o nosso dígrafo, tá? Enxagu. Mais ou menos desse jeito aqui, pessoal. Quantas letras e quantos fonemas? Vamos trazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fonemas aqui, gente. Depois contagem de letras é bem tranquilo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E 8 letras. Lembrando, pessoal, agora me veio na cabeça aqui uma coisa. Deixa eu só colocar esse guerra novamente. O que acontece dependendo em bancas como Objetiva, tá? Em banca como Legale, pode acontecer algo aqui, pessoal. Pode acontecer o seguinte. Pode acontecer que eu vou fazer a divisão silábica e eu vou já dizer para vocês como é que isso pode cair em prova. Pode acontecer da seguinte maneira, ou até mesmo como é que uma questão pode ser anulada no dia da prova, tá? Concorda comigo que guerra se separa guerra, tá? Só vou arrumar aqui agora, porque ficou um pouquinho complicado para vocês. Vou colocar assim, ó. Guerra. Olha que curioso. Se o comando da questão não for bem elaborada, vocês podem... É uma questão certamente anulada. Porque vocês podem ir para dois olhares, dois vieses. Quais? Vocês podem ir para o viés do ditongo, ou vocês podem ir para o viés de quem? Para o viés do dígrafo, tá? Então tem que cuidar. Olha aqui. Tu tem dígrafo? Tem. Tu tem ditongo? Tem ditongo aqui, pessoal? Tem ou não tem ditongo? E agora? Não, tá? Não tem ditongo aqui, pessoal. Não tem ditongo aqui. Por que que não tem ditongo? Porque tu não pronuncia o U aqui, tá? Tu não pronuncia. Ele tá aqui, sem sombra de dúvida, mas o que acontece? Uma questão dessa daqui, vocês têm que ter um cuidado. Não pode ficar anulando ou não a questão. Porque essa questão ela é diferente de quem? É diferente de maio. Porque maio, sim, pessoal, quando tu pronuncia o A, o I e o O. Essa questão aqui, se caísse no dia da prova e ela tivesse como alternativa A ditongo e a alternativa B como hiato, certamente era uma questão anulável. Por quê? Porque agora o aluno não sabe se vai avançar para cá ou se o aluno vai avançar para o nosso hiato. Se não sabe se vai avançar para o nosso ditongo ou se ele vai avançar para quem? Se ele vai avançar para o hiato. Numa questão dessa aqui relacionada ao guerra, tu não tem como anular essa questão. Por que que não tem como anular essa questão? Porque o guerra, pessoal, a gente pronuncia desse jeito. Guerra. Tá? Claro, aqui também tem um dígrafo, tá? Do qual eu não estou trabalhando no presente momento. O que que acontece? O meu olhar está direcionado para cá. A gente não tem ditongo aqui. Se a gente não tem ditongo, vocês não podem anular esse tipo de questão. Se na questão tivesse dígrafo e na questão tivesse B como dígrafo aqui como ditongo, tá? Dígrafo, vou só colocar porque as vogais e consoantes são as mesmas. Ditongo, agora já mudou, tá aqui. Ditongo vocês colocariam sem sombra de dúvida o que? Dígrafo, tá? Porque dígrafo é um grupo de duas letras que representam única, tá? Ah, Fabrício, mas eu estou enxergando as duas aqui. Sim, eu também estou enxergando, assim como vocês. O problema é que eu estou trabalhando com a parte de fonética e fonologia que tem a ver com som. E aqui não sai o som do U. Sai o som apenas do E, tá? Então tu está trabalhando com quem? Desse jeito aqui. Guerra, tá? Agora sim. Agora, diferente do nosso guerra, do qual eu coloquei o R para cá, o R para cá, eu não estava trabalhando. Agora eu trabalhei com todos concomitante, tá, gente? Então, dígrafo aqui no primeiro momento e dígrafo no nosso segundo momento aqui, tá? Então, dígrafo não tem nada a ver, não tem como eu anular. Porque senão eu vou anular também quem? O nosso que ele pode ser uma conjunção integrante ou até mesmo um pronome relativo, tá? Lá na parte de sintaxe.
Como assim? O que, quando a gente vai pronunciar ele, pronuncia assim, né? Que, tá? Então, tu tem agora quem? Tu tem um dígrafo aqui. Ah, Fabrício, mas eu tenho o U e o E. Sim, eu também estou enxergando o U e o E. Mas esse U e o E não é pronunciado quem? Não é pronunciado o nosso U. É pronunciado apenas esse elemento aqui, essa consoante, mais quem? Esse elemento aqui, tá? Então tem que cuidar. Atentem para isso aqui, pessoal. Por favor, tá? Então, dígrafo, só colocar aqui agora, é um grupo de quê? Um grupo de duas letras que representam o único fonema ou som. Que tá aqui, tá, gente? É um grupo de duas letras que representam o único fonema ou som. Os dígrafos podem ser de dois tipos, ou seja, consonantal ou até mesmo que? Até mesmo vocálico. CH, chave, LH, abelha, NH, ninho, RR, carro, SS, assado. SC, nascer, SC, XC, exceto, SC cedilha, naço, GU, guerra, QU, quilo. Lembrando que eu fiz uma divisão silábica, tá? Desses elementos, dos quais um eu coloquei com C, por exemplo, chaves, então chave, com C, hífen, A, V, tá? Que ficou no caso 3. Como assim? Deixa eu só colocar aqui de novo para que vocês possam entender. Pode ser que aconteça, pessoal, assim. Tá? Que aqui agora é de se dar risada, né? Obviamente, como eu comentei com vocês, pode ser que no concurso, né, seja o primeiro concurso de vocês. Aqui também tem um emaranhado de palavras que podem confundir no dia da prova. Tu pode não ter dormido bem de noite, porque é um concurso do qual tu estudou muito. Então, tem vários empecilhos, né? Vários elementos que podem fazer com que tu não enxergue isso aqui no dia da prova, tá? Então, tem que dar uma atentada, tem que cuidar um pouquinho isso aqui, tá? Quando vocês avançarem por esse tipo de questão, avance de maneira cautelosa, cautelosamente, tá, gente? Por favor. Então, eu dividi em dois subgrupos, tá? Dos quais eu coloquei os que são separáveis e os que não são separáveis. CH, LH, NH, GU e QU não se separam de divisão silábica. RR, SS, SC, SC cedilhas, RR, SS, SC, XC, SC, tá? Eles se separam na nossa divisão silábica aqui. Tem que atentar para isso aqui, pessoal. Depois disso, vocais, Então, tem que cuidar quem? Tem que cuidar o AM, AN, EM e EN em final de sílaba. No meio, tá bem tranquilo, inclusive o restante aqui também, tá? Todo esse grupo no meio tá bem tranquilo, tá? Tanto é verdade, se eu fosse colocar agora, por exemplo, essa palavra aqui, ó, atum, ou até mesmo colocasse tá? Olha aqui, aqui realmente é o que? Aqui realmente é um dígrafo, tá, gente? Olha aqui, dígrafo, um grupo de duas letras. Por que é um dígrafo? Porque aqui esse UM, ele não tem som. Olha esse M. Tem som de quê? No A? Não. Tem som de I? Também não, tá? Então, atum, se eu fosse fazer agora a divisão de contagem de letras de fonemas, 1, 2, 3, 4 letras. 1, 2, 3 fonemas, tá? Ficaria assim, gente, tá? Atum. Feito? Exato, pessoal. Vamos lá. E depois aqui, eu coloquei o atenção. Então, GU, QU, SC, XC são pronunciados. Esses grupos não são dígrafos. Obviamente, eles são dígrafos quando não são pronunciados. Não são dígrafos quando são pronunciáveis. Agudo, aguentar, aquático, frequente, escada, exclamar. Notadamente, há uma imensidão de conteúdo a ser visto, mas não podemos desanimar, pessoal, pois estudar é um processo, e sendo um processo de formação do próprio indivíduo, merece ser feito com carinho e dedicação. O que venho trazendo então, pessoal, nesses vídeos e concomitante a isso na referida apostila, é um pouco do conhecimento a respeito dos concursos do Estado do Rio Grande do Sul e assim ajudá-los na tão aguardada aprovação, tá, pessoal? Então, eu desenvolvo, leciono língua portuguesa para concursos públicos há 10 anos, pessoal. Trabalho atualmente em 4 cursos preparatórios para concursos públicos, tá?
Então, a minha área de especialização também é essa, tá, gente? Então, espero estar trazendo para vocês nesses vídeos um pouquinho do meu conhecimento. Claro que a gente tem sempre a melhorar, porque todo mundo está sendo, obviamente, letrado a vida inteira, tá? Então, eu agradeço, estou finalizando agora o segundo vídeo, tá? Então, vou tentar toda semana trazer sempre algo a mais, ou seja, resoluções de questões, e junto a isso a parte de conteúdo propriamente dito, tá, gente? Meu muito obrigado e um bom finalzinho de domingo a todos, porque esse vídeo, pessoal, foi feito, finalizei ele às 2h48 do dia 26 do 5, tá? Então, dia 26 num domingo, pessoal. Meu muito obrigado, espero que vocês gostem dos vídeos, tá? Quem não gostar, por favor, deixe um comentário me dizendo o que vocês, o que eu tenho que melhorar. Lembrando que eu sempre gosto de falar que a minha linguagem não vai ser uma linguagem tão monitorada assim, tá? Diferente da minha linguagem nos cursos preparatórios dos quais eu leciono, mas sim o conteúdo é gramática normativa e descritiva, e esse sim, esse eu tenho que cuidar muito, tá? Então a linguagem vai ser informal, mas o conteúdo ele vai ser bem informal, pessoal, tá? Meu muito obrigado e até a próxima, gente.